pensando em valores eternos. Valores eternos é um tema também que os irmãos estarão enfatizando no ano de 2024. E o tema da mensagem hoje é o que de fato tem valor. O que de fato tem valor. Entendendo que no início dessa epístola de Tiago ele vai esclarecer para nós acerca da vontade de Deus. E por que o Senhor permite você passar o que você está passando. Você vai ver Tiago falando, que nós temos que ter alegria nas provações, Então agora, lendo aqui, capítulo 1, a partir do verso 9 a 11, nós vamos acompanhar aqui Tiago despertando também a igreja para o que de fato tem valor. A partir do verso 9 diz assim: mas glorie-se o irmão abatido na sua exultação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Lendo esses versos, nós podemos aqui nos perguntar qual a ligação com os versos anteriores. E essa adversativa aqui, porém, há uma adversativa importante aqui, porém, o irmão de condição mais humilde, pobre, ainda que a provação seja uma ferramenta nas mãos de Deus para moldar o nosso caráter, qualquer tipo de provação, ela é dolorosa. Quando você vai ao médico, você recebe um diagnóstico que não é muito favorável, você não gosta do resultado, você se sente inseguro. Quem já viveu a possibilidade de perder emprego, ou se perdeu, você sabe que isso gera desconforto, insegurança, ansiedades, temores. É possível que alguns desses irmãos aqui, para o qual Tiago está se dirigindo, estivessem vivendo uma situação de carência daquilo que comer, estavam fugindo por causa da perseguição, tendo que deixar a sua casa, o seu trabalho. E o que isso gera? A questão é o que gera essas situações. Como nos sentimos diante dessas situações? Algum desses irmãos, além da situação de perseguição, eles eram de condição humilde. E agora imagine alguém que está vivendo em uma situação de perseguição, de sofrimento, de dor, e aí olha para o lado, olha ao seu redor e percebe alguém que está vivendo confortavelmente. Essa pessoa começa a pensar acerca daquela situação em termos de comparações. É fácil nessas situações de contrastes, alguém que tem muito recurso se orgulhar, ou por outro lado, aquele que é carente nutrir um sentimento de inveja, de desconforto. A gente encontra essa situação, por exemplo, no Salmo 73. Asaf, ele olha para a situação e ele vê, olha, eu estou aqui servindo o Senhor, e eu vejo que os ímpios estão indo bem. O problema, irmãos, não é identificarmos as injustiças, as maldades. O problema é o que nós vamos fazer com isso. E Asaf começa a ter esse sentimento no seu coração.
ele está sofrendo aqui. Será que valeu a pena? A pergunta é: será que está valendo a pena crer em Deus, servirmos a Deus? O que de fato tem valor na vida que estamos levando? O que realmente tem valor? Agora a pergunta que nós precisamos fazer, e o primeiro ponto que eu queria trabalhar com os irmãos é: o que não é valor para Deus? E o texto fala que o que não é valor para Deus aqui é condição econômica. Deus não fala contra a riqueza nem contra a pobreza. No verso 9, Tiago ele está citando um irmão de condição humilde, uma pessoa de nível social, de condições aqui, humilde. Existem cristãos que são de condição humilde. Veja, não estamos falando aqui da pobreza gerada pela preguiça, né? Gerada porque a pessoa não quer trabalhar, não é isso. Mas existe aqui, irmãos, uma dignidade na pobreza. Não é indigno ser pobre, não é uma desonra. O pobre deve meditar na verdadeira riqueza. Não é falta de fé, como dizem alguns líderes religiosos, né? Que enfatizam muito a questão da prosperidade. Então, se a pessoa tem uma condição humilde, é porque falta fé a essa pessoa. Essa não é a teologia que pregamos, irmãos. Então, veja que o pobre deve se meditar na sua verdadeira riqueza. Aquela questão assim: por que ele tem e por que eu não tenho? Por que ele, Senhor, e não eu? Essa é a questão aqui. Talvez nós temos que trabalhar muito com isso, né? Nós estamos iniciando o ano, irmãos, de 2024, e nós precisamos trabalhar com a questão da avareza. E meu conselho hoje para você é: não seja avarento. Amém, irmãos? Não seja avarento. Porque existe aquela questão assim: mas se aquele irmão comprou aquele carrão, eu também posso comprar. Por que eu não posso ter? Se ele tem, eu também posso ter. E aí compromete toda a sua situação financeira, as suas economias, prejudica a si mesmo e toda a sua família. Agora, irmãos, veja que existe, como eu falei, uma dignidade no cristão que vai além da condição social. Isso não deve afetar a nossa fé. O verso 10 diz: o rico na sua insignificância. Por que na sua insignificância? Porque Tiago está falando, ele passará como a flor da erva. A flor da erva, irmãos, eram aquelas florzinhas que cresciam na planície da Palestina, mas elas cresciam na primavera, elas floresciam, mas elas tinham pouca duração. As mulheres, interessante que elas recolhiam aquelas florzinhas e elas usavam aquelas flores para queimar, para fazer comida. Era isso. Então ela secava com muita rapidez, e depois que secava, eram recolhidas para fazer comida. Elas iam para o fogo. Tiago ele está citando aqui que o rico, ele não deve confiar na sua riqueza. E ele compara aqui o caráter transitório da vida. Por quê, irmãos? Porque hoje nós temos e amanhã podemos não ter. Hoje você tem, e se você está desfrutando de uma situação boa nos seus negócios, no seu trabalho, se Deus tem abençoado a sua vida, irmão, isso é sinal da graça e da bondade do Senhor. Amém? Entenda isso. Se você tem experimentado isso na sua vida, isso é um sinal
da bondade do Senhor. Porque a promessa de Deus, Mateus 6, é que não faltará para nós, se buscarmos o reino de Deus, o básico, aquilo que comer e aquilo que vestir. Mas de vez em quando eu costumo dizer lá para a igreja, vem uma lasanha, né? Vem uma feijoada, né? Gosta de feijoada? Lá no litoral o povo gosta de feijoada. Então vem a feijoada. Eu digo que a lasanha, a feijoada, o pudim é a graça, né? Porque Deus sempre dá além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então a graça do Senhor. Então, meu querido, Tiago, ele está mostrando para nós aqui o caráter transitório da vida. Hoje temos, mas amanhã podemos não ter mais. E aí, como é que vai ser? Você vai jogar tudo para o alto e vai dizer, não quero mais saber desse negócio, né? Não quero mais saber de ir à igreja, não quero mais saber de estar com os irmãos. Não, meu irmão. Então, ou seja, aquilo que a pessoa traz em sua vida, seja o seu emprego, seja o seu salário, seja a sua conta bancária, a sua forma física, tudo vai passar, é só aparência. Então nós vamos passar, a vida é assim, mas vai ter uma hora em que você e eu vamos comparecer diante de Deus, e essas moedas de valores humanos, elas não vão valer absolutamente nada, nada. Isso não vale nada, porque nós somos como a flor da erva, que seca e o sol vai batendo e nós vamos murchar e nós vamos secar. Então, quando nós partimos dessa vida para outra, aquilo que é considerado valor aqui, não será valor lá. Então, Tiago, ele está nos ensinando aqui, orgulhe-se, se é que nós temos que nos orgulhar de alguma coisa, orgulhe-se da sua insignificância, porque você é frágil, e quando você partir, nada do que você juntou aqui vai ser considerado. Então, o que não é valor para Deus, meu irmão? Condição econômica. Condição econômica não é valor para o Senhor. Quais são os valores eternos? É isso que nós precisamos entender. Quais são esses valores eternos? O que vale para Deus? Quais são os valores eternos? Há um motivo para qualquer um se orgulhar daquilo que vale a pena, das bênçãos de Deus, das bênçãos que Deus concede, e que nós estejamos olhando para nós com a mesma perspectiva que o Senhor tem. A melhor maneira de nós investirmos naquilo que tem valor é nós começarmos nos enxergando tal qual nós somos. Nós somos insignificantes, incapazes, muitas vezes, de cumprir as exigências do Senhor. E Tiago, ele está dizendo, você que quer se orgulhar de alguma coisa, orgulhe-se da posição que Deus lhe concedeu, que Ele é fiel e que promete aquilo que cumpre. Então, veja, do que nós temos que nos orgulhar, irmãos? Nós temos que nos orgulhar da nossa posição em Cristo, amém? Isso é bênção do Senhor, a nossa posição. Nós fomos justificados mediante a fé e temos paz com Deus. Então nós temos o alegre orgulho, de fato, de Deus estender o seu favor e enviar o seu Filho para morrer por nós. Então nós nos gloriamos em Deus, por Jesus Cristo, porque através dele nós recebemos a reconciliação. E por sua fé, exclusivamente por sua fé, foi apaziguada a nossa situação com o Senhor. Então, se nós tivermos que nos orgulhemos da nossa posição em Cristo.
Uma outra questão também, nós devemos nos orgulhar da nossa esperança da glória de Deus. O crente, ele tem esperança, amém? A gente é o povo que tem esperança. Ontem eu falando aos jovens aqui, nós vivemos hoje no meio de uma sociedade que vive sem esperança. As pessoas estão completamente confusas, sem direção, mas nós temos esperança, e a nossa esperança é a esperança da glória de Deus. Então a gente precisa ter esse alegre orgulho por causa das coisas que Deus nos prometeu, especialmente uma coisa: a eternidade com Ele, a eternidade com o Senhor. Irmãos, como isso fortalece a nossa fé, saber que se nós partirmos dessa vida, nós estaremos com o Senhor. Então nada que possamos passar aqui, dificuldades, coisas, perdas, podem realmente abalar, por mais difíceis, porque nós temos a nossa esperança com o Senhor. Amém, irmãos? A nossa esperança está nele. Então, se temos que nos orgulhar, nos orgulhemos da nossa posição em Cristo, da nossa posição, da nossa dignidade nas tribulações, porque nós passamos por elas. Nós não somos imunes a passarmos dificuldades, nós não temos uma blindagem. A gente passa por tribulação, passa por adversidade, irmãos, e olha que não é brincadeira. Passamos por diversas provas. Pastores têm problemas também. Nós pastores aqui passamos, aí você está vendo, o pastor teve que deixar aqui os irmãos e socorrer a família, a esposa lá nos Estados Unidos. E outras situações também. Nós passamos, irmãos, mas há uma dignidade nessa questão das tribulações. Por quê? Porque isso faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. Como assim, pastor? Sim, meu irmão, porque é através das provas e das tribulações que Deus vai moldando o nosso caráter. Ele vai trabalhando na nossa vida. Você vê aqueles grupos de elite das Forças Armadas, da polícia, às vezes eu gosto de assistir. Então eles vão fazer treinamento, né? Então eles levam a turma para um spa, não é isso? Eles levam a turma lá para comer, para passar um mês lá, só de conforto, é isso? É isso? Comida à vontade, né? Praia, descanso, música, é isso? Eles submetem eles ao quê? A provas, sobrevivência, sobreviver na selva, né? Duras provas. Eu estava vendo o treinamento dos SEALs na Marinha. Gente, é dureza. Os treinamentos mais difíceis que tem. Eles são submetidos a provas terríveis. Mas para quê? Qual é? Se eles querem ser soldados de elite, eles precisam passar pelo quê? Pela prova. Eles precisam ser testados. Assim somos nós, cristãos. Deus vai nos ensinando, permitindo que essas provas, passemos por elas, porque através dessas provas, nós somos, o nosso caráter, ele é moldado, nós somos trabalhados. Ao que, pastor? A dependermos do Senhor. Uma questão muito importante que nós vamos aprendendo nas provas é aprender a confiar em Deus. Muitas vezes a gente confia mais no nosso emprego, na nossa conta bancária, nos nossos recursos, do que confiarmos em Deus. Deus quer nos ensinar a depender dEle.
Quando falta tudo, aí a gente fala, e agora? Não, nós vamos continuar servindo o Senhor. A dependência dEle. Você tem o seu trabalho, você tem o seu emprego, mas acima de tudo, quem é o seu provedor? É o Senhor. Se tudo terminar ali, Deus vai continuar suprindo a sua necessidade. Eu disse domingo passado à igreja, irmão, você tem que agradecer a Deus. Tem gente que fala assim, pastor, mas eu não acredito que uma pessoa pode viver com salário mínimo e 2 salários. Eu digo para você o contrário. Tem pessoas que vivem assim. O segredo não é quanto você tem na sua conta, mas como você administra o seu recurso. Isso faz parte da nossa mordomia. Amém, irmãos? A gente não é mordomo de tudo aquilo que o Senhor nos dá? A gente precisa ser mordomo também. A gente vai aprendendo com Deus que a gente pode ter uma vida modesta. Que muita coisa do que a gente deseja no nosso coração é para o nosso deleite. Por isso que Tiago ele vai nos ensinar, pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal. Pedis para os seus próprios deleites. Por isso que vocês não recebem. Então a gente pode viver com menos, sem dores de cabeça, muitas vezes desejando coisas que nós não vamos precisar delas. E comprometemos tudo, sendo que nós poderíamos usar isso que Deus nos dá no reino. Olha que bênção, irmãos, no reino de Deus. Deveríamos colocar isso, porque Paulo nos ensina que se Deus tem nos abençoado financeiramente, é para que isso sirva para abençoar outras pessoas. Amém? Então, há uma dignidade nas nossas tribulações. Vejamos alguns motivos que Pedro também nos apresenta. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 a 10. Eu estou dentro do horário ainda, irmãos? Estou preocupado aqui. Mas aí o pastor faz um sinal aí com a mão, aí está tudo certo, né? Mas 1 Pedro capítulo 2... de verso 9 a 10, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pode voltar lá no 9 para mim, por favor? Olha só que coisa interessante. Muitos evangélicos gostam da primeira parte desse texto, mas esquecem que nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa e esse povo adquirido da parte de Deus. Com qual finalidade? A gente foi separado por Deus para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou, para proclamar as boas novas. É com essa finalidade. Não é para dizermos, nós somos o povo escolhido e agora nós temos tudo, tudo que eu botar a minha mão é meu, e não é nada disso. É para que possamos, através do nosso testemunho, proclamar as boas novas do Evangelho. Esse é o propósito. Nós temos uma linhagem divina, nós temos um acesso à presença de Deus agora, somos sacerdotes, temos um acesso à presença de Deus continuamente. Somos a nação santa porque fomos separados com esse propósito. Somos propriedade exclusiva de Deus porque somos alvo dos cuidados dEle. E temos esse propósito, e o propósito é compartilhar o que Deus tem feito por nós. Esse é o propósito. Então, irmãos, quantos motivos para nos orgulharmos alegremente. Essa é a diferença, essa é a escala de valores de Deus.
que vale para toda a eternidade. O que é valor para Deus? A moeda que vale é a graça de Deus, que nos alcançou e nos dá aqui uma nova perspectiva de eternidade. Então, eu queria concluir, irmãos, aqui, dizendo o seguinte: eu gostaria de trazer alguns conselhos para os irmãos nessa manhã. O primeiro conselho é: meu irmão, pense nas coisas que têm valor eterno. Você precisa nutrir na sua mente valores que estão firmados na palavra de Deus, amém? É isso que você precisa. Comece esse ano fazendo esse propósito com Deus. Eu preciso, Senhor, pensar nas coisas que têm valor eterno. Pare de reclamar. Segunda coisa, pare de reclamar. Murmuração é um problema sério, né? Pare de reclamar. A gente pode louvar a Deus também nas provas, podemos louvar a Deus nos sofrimentos, né? Paulo dizia: aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. O grande segredo da vida cristã é o contentamento. Nós precisamos estar contentes. Então, a palavra hoje é: pare de reclamar. Murmuração, né? Muitas vezes reclamamos, irmãos, como temos sido abençoados por Deus, né? Como temos sido abençoados pelo Senhor. Deus tem nos dado tantas bênçãos e não somos gratos a Deus. Dedique-se uma parte do seu tempo para estudar a palavra de Deus. Irmãos, uma coisa muito importante: domingo passado estive na igreja do Guarujá e falando sobre disciplinas espirituais, e uma coisa que nós precisamos resgatar é o culto doméstico. Família reunida no estudo da palavra de Deus, como isso é bênção de Deus, irmãos. Como isso é bom. Você, pai aqui que está aqui, você que é o líder da sua casa, chame a sua esposa, chame os seus filhos e fale: olha, nós vamos parar agora, porque nós vamos meditar na palavra de Deus e vamos orar. Passe esse tempo, faça isso. E depois você dê testemunho daquilo que o Senhor tem feito. Você vai ver o que Deus vai fazer. Mesmo, às vezes, vocês estão passando por lutas, dificuldades. Irmãos, mais um motivo para você estar com a sua esposa e com seus filhos. Você está ensinando os seus filhos. E eles vão levar isso para a vida. Eles vão dizer: eu lembro que meu pai se reunia conosco para orar, para ler a Bíblia. Meu irmão, isso é bênção do Senhor. Então nós precisamos nos dedicar parte do nosso tempo para estudarmos a palavra de Deus. E a melhor coisa é fazer isso em família, com os filhos. Ah, mas o meu marido, pastor, então vai você e os seus filhos, minha irmã. Faça você com os seus filhos. Meu pai, ele trabalhava de turno. Quando ele estava conosco, ele que dirigia os cultos, mas a minha mãe, ela ficava conosco e ela contava histórias e lia a Bíblia, orava conosco. E hoje somos eu, minha esposa e nós fazemos o nosso culto. Nós lemos a palavra, oramos. Irmãos, tem que ser assim. Então, veja, nós precisamos nos dedicar. Quais são os valores eternos? Você tem valorizado o quê? Casa, o trabalho, o dinheiro, a beleza, a nossa riqueza, ela está reservada nos céus, irmãos. Apesar das dificuldades, apesar dos convites para nos desviarmos, nós temos que perseverar nas coisas do Senhor. Deus está dizendo que o tempo está passando e eu vou ter que reconhecer e eu vou ter que recompensar. É isso que tem valor eterno. Então, a gente muitas vezes corre o risco de acumularmos aqui para nós muita coisa que não tem valor eterno.
Esse é o tempo de nós crescermos na percepção de quem é o Senhor, quem é Deus. Então, muitas vezes nós não entendemos por que isso está acontecendo comigo. Por que eu não alcancei aquela vaga ali na empresa? Pare um pouco, meu querido, e diga assim: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Senhor, existe algo na minha vida que o Senhor quer me ensinar? Converse isso com Deus. Se aquela promoção não chegou, fale: Senhor, eu te agradeço, sou grato mesmo assim, mas o que o Senhor quer me ensinar? Existe alguma coisa que o Senhor quer me ensinar com isso? E que eu preciso aprender? Então, que nessa manhã nós possamos realmente entender o que realmente tem valor para o Senhor, o que tem valor eterno, e que muitas vezes estamos correndo esse risco de corrermos por coisas que vão terminar aqui. A nossa esperança, irmãos, não está aqui, ela está na glória, amém? Se pensamos só nas coisas dessa vida, Paulo fala, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Que Deus nos abençoe, amém?